Hoje nós estamos em um local normalmente usado para lazer, com piscina, churrasqueira e outros ambientes que normalmente uma casa também tem. Nós vamos falar sobre urgências domésticas. Eu estou com a Eleni Freitas, que trabalha no SAMU da Regional Rio Claro e é também coordenadora do PA do Cervezão. Ela vai nos ajudar a falar o que acontece normalmente e como fazer até a chegada do resgate. Bom, Eleni, aqui nós temos um ambiente que se relaciona com a piscina. O Isso. que normalmente é um pedido, é chamado para vocês para fazer um socorro, principalmente em relação a urgências domésticas? Geralmente o chamado é afogamento e envolvendo crianças. Normalmente crianças. Normalmente crianças. Quais são as recomendações? Eu vejo que aqui nesse ambiente ele não é fechado. Isso. Isso seria necessário? Com certeza. Se tem a presença de crianças no ambiente, é de suma importância que tenha em volta ou aquelas cerquinhas de madeira ou de ferro, ou então a supervisão totalmente do adulto. Certo. Quando a gente fala então no afogamento de criança, eu, como leiga, vou te falar assim, o que eu vejo normalmente, uma criança já num momento em que ela esteja boiando, demorou talvez para ter o acesso, né, a pessoa não percebeu, ou ela ainda esteja se debatendo. São dois casos de fato Sim. distintos. Uma criança que já esteja boiando, qual é o procedimento para a pessoa que está em casa? Retirá-la da água imediatamente, colocá-la deitada no chão com a cabeça lateralizada, para que se tiver ainda alguma água na cavidade oral, para que essa água retorne, e se ela estiver inconsciente, iniciar imediatamente a RCP. O que é a RCP? É a reanimação cardiopulmonar. Então é começar a massagem cardíaca e a respiração boca a boca. Lembrando que a respiração boca a boca ela não é padronizada, mas quando é um ente familiar seu, se fosse meu, imediatamente eu iria começar. Você já começaria. Se existe uma outra pessoa, essa outra pode, nesse momento, chamar o resgate. Exatamente. O ideal é tirar a pessoa da água e já pedir socorro para alguém e ligar no 192. Porque o médico regulador já vai estar dando as orientações, o que fazer com essa vítima e imediatamente mandar o suporte avançado de vida para o local. Certo. Se não for esse caso, a criança está, por exemplo, se debatendo, ou até um adulto, e o que nós, pelo menos assim, em relação ao mar, normalmente nós falamos, quando alguém está se afogando, é muito complicado você tentar salvar essa pessoa, Exatamente. porque ela te puxa. Isso. A piscina acontece a mesma coisa? Acontece a mesma coisa. A pessoa que ela está se afogando, ela está desesperada, principalmente porque ela não quer morrer. É um Sem risco dúvida. de morte. Então, o que você não tem treinamento, você não sabe fazer a manobra para retirar a pessoa da água, o ideal é você usar um instrumento, jogar e puxar essa pessoa para a borda. Normalmente as piscinas maiores, elas já têm algumas redinhas, que seria o caso dessa que nós temos aqui. Isso, essa redinha que nós temos aqui, ela é utilizada para limpeza e manutenção da piscina, certo? Então, às vezes não fica perto da piscina. Certo. Fica num cômodo onde é armazenado esses equipamentos, mas o correto é deixar alguma coisa próxima. Como eu disse, isso é um ambiente doméstico, que o dono da casa sabe a profundidade da piscina. Muitas vezes a piscina, vulgarmente falando, dá pé, então a pessoa acaba entrando e tirando a vítima. Mas, às vezes, a piscina é olímpica, é uma piscina muito funda. Não tem condição. Vai puxar para baixo também. Por isso que é importante jogar alguma coisa para essa pessoa pegar e trazer ela Que até seja a uma borda. corda, uma vassoura, o que corda, tiver. uma placa de isopor, um cabo de vassoura, qualquer coisa que alcance, uma corda, uma mangueira, como tem ali, jogou, a pessoa pegou, traz ela até a borda. E nesse caso, talvez nem precise da ajuda do resgate, do SAMU nesse momento. Olha, tudo depende de como essa pessoa vai estar. Por quê? Porque, lógico, ela vai estar ofegante, a temperatura corporal dela provavelmente vai estar baixa, que é, tecnicamente falando, a hipotermia, né? Então, nós temos que avaliar. Na dúvida, peque pelo excesso. Ligue no 92, converse com o médico regulador, ele vai exercer a telemedicina, né? Então, assim, na dúvida, procure um pronto-socorro ou ligue para o serviço de urgência. Certo. O que vem acontecendo bastante é a questão até dos mecanismos da própria piscina que sugam cabelo das pessoas, Sim. principalmente criança, ou até o bracinho de uma criança pequena pode entrar nessa situação. Qual é a recomendação? A recomendação é, do momento que entrou uma pessoa na piscina, desligue o motor, para que essa drenagem da água seja cessada.
Ah, mas eu gosto de deixar ligada. Então tá bom. Existem grades que é colocada ali no cano de drenagem de água, que é uma pressão alta, essa drenagem. Já aconteceu casos de prender o braço da pessoa, aí tem que chamar, além do serviço médico de urgência, tem que chamar também o bombeiro, porque está encarcerado ali. Então é importante eu colocar uma grade ou eu recomendo desligar os motores. E nesse caso, porque assim, cada órgão tem sua função. Sim. Se eu ligar no 192, eu só passo o que está acontecendo e normalmente eles já direcionam se é o bombeiro, se é o resgate, quem tem que vir. Na verdade, o médico regulador é ele que vai direcionar se vai vir até o local o bombeiro ou o SAMU ou os dois. Por quê? Porque se é uma vítima encarcerada, ou no caso ali num cano, ou num acidente automobilístico, o bombeiro tem a sua função e o SAMU também. Sim. Então o médico é que vai julgar e determinar qual a equipe que vai vir para esse atendimento. E é lógico que em todos os casos a gente precisa tentar manter a calma. Sim. A ideia é essa, é muito difícil, principalmente quando se trata de família, Sim. mas seria viável, né? Uma outra coisa que eu vejo bastante, normalmente quando se fala em piscina e até em churrasqueira, que nós vamos para lá depois, são as pessoas que frequentam alcoolizadas. Isso também normalmente é um problema, porque bater a cabeça alcoolizado, você de fato perde a consciência mais fácil. Na verdade, aí são dois agravantes. Primeiro, o alcoolismo, que causa uma certa depressão da sua atividade, né, normal, a pessoa fica mais letárgica, e também o trauma. Então aí precisa ver com cautela e técnica o porquê que essa pessoa está mais apagada, vamos falar assim. Então o que acontece? Os casos de afogamento com embriaguez também é constante, acontece bastante, mas em represa, lagoa e mar, isso é mais presente. Acontece também a pessoa estar lá no mar e ter um mal súbito dentro da água, dentro do rio, independente do local. Então, nós não temos que atentar somente ao afogamento, temos que olhar o paciente como um todo. E a mesma coisa no critério de afogamento. Exatamente. Tira essa pessoa da água, se for o caso, se estiver se debatendo com algum mecanismo, e a ideia é exercer a ideia de primeiros socorros naquele momento. No modo geral. Certo. Então, já que nós falamos dessa questão até da embriaguez, né, e das pessoas que usam para uma festa, por exemplo, nós vamos para a churrasqueira para saber quais são as recomendações lá. Então a gente vai para lá e daqui a pouco nós voltamos. Este é um ambiente que normalmente é utilizado para lazer, com churrasqueira, mas também nós temos o exemplo de uma cozinha, de uma casa de fato. É comum, Eleni, que tenha chamados para acontecimentos desse tipo de local? Com certeza temos muitos chamados e também temos o atendimento no pronto-socorro, que o indivíduo nem chama o socorro e chega por meios próprios também. Vai direto. Vai direto. O que normalmente acontece? Porque pelo dia a dia de quem usa esses ambientes, nós sabemos que tem alguns líquidos quentes, tem a questão do gás e a churrasqueira até com cortes e talvez o próprio álcool. Sim. O que é mais recorrente? O mais recorrente é a queimadura, porque na hora de acender a churrasqueira, eles querem acender com álcool e às vezes até álcool combustível de carro, né? E aí ocorre a explosão e a queimadura do indivíduo. E nesse momento, quais seriam os procedimentos iniciais domésticos que alguém poderia fazer para ajudar? Lembrando que não é uma queimadura química, é uma queimadura por calor, por causa do álcool, resfriar a área, resfriar com água corrente.
Água corrente. Água corrente, somente isso. E, no caso, ou ir até o pronto-socorro ou esperar essa ajuda. Isso. Aí é aquilo que nós já conversamos, depende do caso que a vítima vai estar. Se é uma vítima que está consciente, é uma queimadura numa área corpórea pequena, resfriar a área e procurar um pronto-socorro. Agora, se é uma vítima que é uma área grande e a vítima está com uma queixa de uma falta de ar, pode ter queimado as vias aéreas da pessoa, chamar o serviço de urgência com certeza. Além disso, questão relacionada a cortes, porque Sim. Normalmente se usa bastante faca, ou mesmo espeto com a carne. Qual é o procedimento nesse caso? Primeira coisa é estancar a hemorragia. Procurar um pano mais limpo, uma toalha sem ser utilizada, lógico, e apertar em cima da superfície cortada e procurar um serviço de atendimento. Certo. Isso a própria pessoa pode fazer, ela sozinha, ou alguém também ajudá-la nesse momento? Sim, porque geralmente o paciente fica um pouco agitado. Então, sempre manter a calma e principalmente quem for estar dando o socorro. Então, o ideal, no caso de um corte, de um ferimento corto-contuso, é estancar a perda sanguínea. Tem o fato também que quando se trata de um churrasco, as pessoas também podem estar num certo nível de embriaguez. Sim. Isso dificulta, não interfere muito no atendimento? Eu digo assim, numa questão até do próprio organismo. Se, num corte como esse, pode prejudicar ou não é indiferente? O que acontece é que a pessoa, quando ela está alcoolizada, ela pode ter um momento de agitação, né? Ou, dependendo a quantidade de álcool ingerida, ela pode ter até uma depressão fisiológica. Certo. Então, tudo vai depender do nível de alcoolismo. O correto é não chegar a esse nível. Porém, isso pode prejudicar quanto à aceitação, a colaboração do usuário para com o atendimento. Certo. Quando a gente fala também em relação à cozinha, você falou na questão da queimadura com álcool em relação até ao carvão. Existe também quem utilize o coador de café. E a gente sabe que o mecanismo utilizado ele não é tão adequado, então pode cair nessa pessoa, no braço dela, no corpo. O que é preciso fazer? No caso da queimadura, é bastante água corrente no local da queimadura, lembrando os graus também das queimaduras. Primeiro, segundo e terceiro grau. O terceiro grau, que é o mais grave, que acaba com a derme, a epiderme, musculatura e nervo, esse tipo de queimadura não tem dor. Certo. Então, é procurar o atendimento de urgência imediatamente. O segundo grau é a presença de bolhas, então é resfriar o local com água corrente. E primeiro grau é aquele vermelhão, que é aquela encostada rápida que dá numa panela ou no objeto quente. Então, para o primeiro e segundo grau, é resfriar o local com água corrente. E o terceiro grau, que é gravíssimo, o paciente não vai ter dor, mas também precisa de cuidados. Pôr um pano limpo em cima do local e procurar atendimento médico. Úmido ou não? Úmido com água gelada ou fria. Tá, então o procedimento que é feito com o álcool, quando é queimadura, é o mesmo, normalmente é essa água. Sim. Tem receitinhas caseiras, né? Eu já ouvi falar em pasta de dente, em cola e diversas outras coisas. Sim. Eu sei que aí dentro da área é complicado. Não passe nada. Nada. Não passe nenhum tipo de pomada, porque precisa ter a prescrição médica. Pasta de dente, nem pensar, porque para retirar essa substância vai agredir ainda mais o ferimento. Pó de café, cola, não pode. Não pode. O médico tem que avaliar, procurar um atendimento e fazer o atendimento certo. E nem uma questão de sabonete, sabão, também nada. Absolutamente nada. Não, de preferência. Por quê? Porque a queimadura, você não vai estar entrando em contato com um objeto infeccioso. Não é como um tombo que você rala e encosta no chão. Não. Houve uma queimadura no local. Resfrie e procura atendimento médico. Certo. É o melhor. Tá. Nós temos também algumas situações em que a pessoa, num ambiente de casa comum, ela pode ter lá um AVC, ela pode ter, de repente, alguma questão de fato que é utilizada em casa. A gente pode falar sobre isso, mas eu gostaria de ir para o ambiente interno. Pode ser? Vamos. Então nós vamos para lá e continuamos esse assunto.
Nós viemos para o ambiente interno, Eline, porque acredito que seja bastante normal casos de tombo dentro de banheiro, AVC e até o infarto acontecerem em locais como esse. Sim. Os procedimentos para essas 3 coisas que eu falei são os mesmos ou não? Então, a queda é um trauma, então o atendimento é totalmente diferente. A pessoa caiu, eu vou lá, eu escuto uma queda. Se eu chegar e ela estiver inconsciente, imediatamente eu tenho que chamar socorro. Eu tenho que pedir a presença de um atendimento médico no local. Nada do tipo de levantar a cabeça dessa pessoa, botar ela na cama, nada disso? De forma alguma. Houve um trauma, houve um TCE, ela está inconsciente, eu movimentando ela sem saber as técnicas do atendimento do trauma, do protocolo do trauma, eu posso lesar ainda mais esse paciente. Então, é um dos casos que não há o que fazer como uma urgência doméstica. Olha, sempre há o que fazer. Se essa pessoa caiu, ela tem um ferimento, eu vou estancar essa hemorragia, eu vou abrir as vias aéreas dela. Como se abre as vias aéreas de uma pessoa? Eu alinho a cabeça e ergo o queixo dessa pessoa. Eu já abri as vias aéreas. Bem simples e já consegue auxiliá-la. Com certeza. E peça ajuda. Certo. Se for um infarto, qual é o procedimento? O infarto ele é bem característico pela dor no peito, a sudorese, o paciente fica pálido, queixa de dor no braço esquerdo também. É grave. Tempo é ouro. Tempo é vida, a gente fala que tecnicamente tempo é músculo, então eu tenho que pedir ajuda urgente, esse paciente precisa de um setor de urgência, um setor para paciente crítico, então o atendimento tem que ser rápido. E aí tem 2 casos, né? A pessoa talvez que ela esteja sozinha e ela percebe que tem alguns sintomas, e a pessoa que está em casa quando chega alguém percebe que essa sofreu um infarto. Também acredito que são situações diferentes. Eu vou dizer, de novo, como leiga, algo que eu já li por aí, não sei se é real. Se eu estiver sozinha e sentir que algo está acontecendo de fato, a ideia é de começar a tossir até chegar pelo menos ao telefone para conseguir pedir ajuda, porque eu estou sozinha. Isso é real ou não? Olha, cientificamente falando, não tem nada comprovado. Certo. Mas até eu pedir o socorro, eu tenho que me manter calma e perceber o meu grau de consciência, pedir ajuda. Certo. Não só ligar para o 192, se tem algum vizinho, se tem alguém passando próximo, porque se você perdeu a consciência, acabou ali. Se eu começo a sentir a dor no peito, primeira coisa, eu vou ligar no 192 e vou pedir ajuda para alguém estar perto de mim. Sim. Sem dúvida. Se eu chego em casa e essa pessoa já sofreu o infarto, por exemplo, eu posso fazer algum tipo de massagem cardíaca, algo do tipo, ou não? A massagem cardíaca é para a pessoa que está em parada cardiorrespiratória. Certo. Então, você vai encontrar uma pessoa desacordada, que ela não vai responder a nada, a estímulo doloroso, ao som da voz, chacoalhar, não adianta. Então, se você encontra uma pessoa dessa, chame socorro, coloque ela no chão e comece a massagem cardíaca. Certo. Quando é um AVC? Qual é o procedimento? O AVC é muito clássico também acontecer isso, chegar numa residência, a pessoa acorda, tá lá, não conversa, ou tá aquela fala pastosa, você pede para a pessoa sorrir, só movimenta um lado da face ou um lado do corpo. Que até popularmente falando é o derrame, Sim. né? Que às vezes nós falamos numa linguagem um pouco mais técnica, mas é o derrame. Sim. Se eu chego e encontro essa pessoa em um estado, eu vou chamar de um pouquinho diferente, porque nem sempre ela apresenta paradinha todos os sintomas. O que eu poderia fazer? Imediatamente chamar o socorro. É um caso grave, é um caso também que tempo é vida para nós podermos utilizar os trombolíticos. E também já ouvi falar a respeito disso, de pedir para essa pessoa fazer algumas coisas, como, por exemplo, sorrir, né? Talvez botar a língua para fora da boca. Isso, de fato, é real? A gente pode fazer isso? Pode. O que acontece? Chegou lá, a pessoa está com aquela fala pastosa, com o olhar vago, sorria para mim, como é seu nome? Aperte minha mão, o senhor consegue andar? Isso aí são sinais de que algo, no caso cerebral, não está funcionando adequadamente. E talvez haja tempo de ter um retorno, né? De voltar ao normal, porque em alguns casos já não é mais o tempo. Porque assim, nós temos os AVC isquêmico e o hemorrágico e o transitório. Né? Então, assim, cada caso o médico vai julgar qual que é o tratamento adequado. Certo. Por último, Eleni, eu gostaria de saber até numa questão de um engasgo. Normalmente acontece com criança ou idosos, mas todo mundo é passível de passar por isso. Um engasgo com bala, com alimento, seja ele qual for.
Qual é o procedimento? Primeira coisa é pedir para o paciente, né, ele erguer um braço, não os dois. Se você erguer os dois, você vai estar facilitando a entrada E é desse muito objeto. interessante, porque normalmente a pessoa fala, ergue o braço, todo mundo já ergue os dois. Não. Não, porque se você, pela anatomia, você eleva os dois braços, você vai estar facilitando a entrada desse objeto na via aérea. Certo. Então, o correto é elevar um braço. Melhorou? Não. Nunca dar tapa nas costas. Que também um monte de gente já chega batendo. Vai facilitar mais ainda a entrada desse objeto. Aí faz a manobra de Heimlich, né, que você vai por trás do paciente, na altura aqui da apêndice xifoide, faz um movimento de baixo para cima. Certo. Se o paciente estiver inconsciente, faz no chão, de baixo para cima no seu tórax. Ele com a barriga para cima. Exatamente. Certo. Normalmente os procedimentos são esses. Sim. Eleni, muito obrigada pela sua participação e, de fato, assim, para quem nos assiste, eu acho que é fundamental. É lógico que não podemos deixar de falar que é essencial sempre chamar, seja o SAMU, resgate, o bombeiro, em algumas situações. Sim. Se não sabe quem chamar, 192. 192. E se tem dúvida quanto ao atendimento, 192. Tempo é vida. Certo, então muito obrigada mais uma vez. E é isso aí, nós ficamos por aqui com o programa de urgências domésticas. E para quem tiver dúvida ou quiser nos enviar uma sugestão, envie para teoriaeprática@uniararas.br. Até a próxima!